Eu tenho falado muito sobre economia, sobre dados e sobre estatísticas, tendências e a bola da vez é, mais uma vez, vamos dizer assim, a dívida pública norte-americana. A dívida pública relacionada exclusivamente ao governo federal. Não é? Então, é muito interessante porque do total, né, de tudo aquilo que os governos, os estados devem, um terço é dívida do governo norte-americano. Né? Ou seja, 21 trilhões e mais alguma coisa, mas vamos arredondar para 21 trilhões basicamente. Né? Essa é a, a soma que é atualizada segundo a segundo. Pois bem, essa dívida não consegue ser paga. O PIB, aquilo que os Estados Unidos produzem, é menor do que a sua dívida. 95%, não, desculpe, acho que é algo em torno de 85%, sim, isso, 85% aproximadamente. Né? Eu vou aqui verificar isso, mas aqui, ó. Daquilo que o governo norte-americano deve, né? Que agora, nesse exato momento, está em 21 trilhões e 900 bilhões, né? 21 trilhões e 929 bilhões de dólares, tá? A dívida total é de 71 trilhões 964, dívida total privada e pública, ou seja, 50 trilhões de dólares só é dívida privada. Né? E um detalhe muito importante é o seguinte, aqui tem um dado correto, 88%, né, da dívida, né, do governo norte-americano está na mão de estrangeiros. Né? Isso é um dado muito importante. Agora, quando a gente estuda, e eu vou colocar aqui também, né, no vídeo depois, para vocês verem um gráfico da evolução da dívida norte-americana de presidente a presidente. Tá? E o que chama atenção aqui é o seguinte, vou pegar só os últimos 5 presidentes, né, de 1999 e que chegam até Donald Trump, e daí é uma projeção até o final do mandato de Donald Trump. Como todo mundo sabe, as eleições para presidente nos Estados Unidos ocorrerão o ano que vem. Não é? Então, ou seja, praticamente 2 anos já se passaram, um pouco mais da metade do mandato dele. Então eu peguei o Bush pai, o Bill Clinton, o Bush filho, o Barack Obama e o Donald Trump. Do Bush pai para o Reagan, né, que antecedeu o George W. Bush pai, a dívida decresceu em 16,7%. Do Bill Clinton para o Bush pai, também decresceu em 9,70%. Mas do Bush filho para o Bill Clinton, a dívida subiu em 318%. Vou repetir, 318%. Do Barack Obama para o Bush filho, a
a dívida aumentou em 47,49%. Vamos colocar 47,5%, né? A projeção que o pessoal faz aí da dívida que está na mão do Donald Trump, quer dizer, não são exatamente eles, pessoalmente, que contraem essas dívidas, são os governos e as suas administrações de maneira geral, né? A projeção para até o final do mandato do Donald Trump é de 4,78 trilhões, né, de dólares. Se nós fizéssemos uma projeção, né, na possibilidade, ou na expectativa de que Trump ganhasse mais um mandato, iria para algo em torno de 9,56 trilhões, o que daria um aumento de 11,30%, basicamente. Não é? Mas vejam, o que aconteceu no meio do caminho foi que o Bush filho, principalmente com o esforço de guerra, endividou o país em 318% em relação à administração passada, que foi Bill Clinton. Essa dívida norte-americana, que é a maior do mundo, ela não consegue ser paga de maneira nenhuma. Aliás, nenhuma dívida de fato está sendo paga, né? Está sendo rolado de um lado para o outro, e isso parece que interessa muito ao sistema financeiro. Por isso é que eu acredito, né, eu acredito fundamentalmente que seria muito importante a gente ficar atento, porque um dos motivos para a nova crise econômica e o colapso da economia é também a dívida pública e a dívida privada norte-americana. Não é? Outro detalhe importante que eu gostaria de salientar aqui, só para a gente não perder o foco, até final de novembro, no começo de dezembro, o Brasil era superavitário, ou seja, tinha um produto interno bruto maior do que a sua dívida. Agora, a dívida passou, então nós temos em dólares 2 trilhões e 17 bilhões em dívida e um PIB de 1 trilhão 955 ou 956, dependendo da forma como a gente faz o arredondamento. Então, é muito, muito significativo o fato de que a dívida brasileira superou o PIB e que a dívida norte-americana é a maior do mundo, não é? Não é a maior do mundo na diferença entre PIB e dívida, mas é a maior do mundo em termos nominais, tá? Então, vamos ficar atentos a isso, porque de fato o que fez a dívida norte-americana saltar a níveis astronômicos foi a guerra. Não é? Ou seja, o governo norte-americano apostou na guerra exatamente para poder também, de alguma maneira, recuperar a economia norte-americana, e uma parte dela que é aquela parte mais, digamos, produtiva, que é a indústria de armamentos, a indústria bélica, né? Vamos esperar também para ver o que pode acontecer. Se o Donald Trump vai investir e vai jogar todas as suas fichas numa guerra, endividando ainda mais os norte-americanos.
Mas é muito importante também notar, né, que, por exemplo, o Roosevelt, né, ele também teve um aumento abissal na dívida norte-americana, que de 6 bilhões, né, no governo Herbert Hoover, passou para 236 bilhões. Vou repetir. De 6 bilhões para 236 bilhões. O que significa isso em termos mais objetivos é o fato de que a guerra é a grande alavanca da economia norte-americana e principalmente do endividamento norte-americano para sustentar a indústria de armamentos. Então, quando a gente olha aqui, a gente observa, por exemplo, o Nixon, né, em relação ao Johnson, teve uma diferença de 42 para 121. E do Nixon para o Ford, de 121 para 224. Dobrou. Então, a gente percebe muito claramente que a dívida norte-americana está atada a todo o processo contingencial da guerra. Vamos pensar nisso. Como vocês podem ver aí no gráfico, né, nessa figura, vamos dizer assim, né, que é do site How Much. Quem quiser pode entrar lá, howmuch.com, ou melhor, howmuch.net. A gente observa o seguinte, que a partir do Kennedy, ou melhor, a partir do Eisenhower, a dívida só aumenta em proporções cada vez maiores, né? Gigantescas. O Eisenhower 23 bilhões, o Kennedy 23 bilhões, o Johnson 42, o Nixon 121, o Gerald Ford 224, o Carter 229, né? O cara que defendia os direitos humanos. E depois do Jimmy Carter, a coisa vai para o trilhão, não é? O Reagan deixou o governo com 1,86 trilhões, o Bush pai com 1,55, o Bill Clinton com 1,40, o Bush filho com 5,85, aqueles 318% que eu já tinha comentado. O Barack Obama pulou para 8,59 e 4,78 com o Donald Trump. Quer dizer, é uma dívida que cresce a passos largos e não sei em que momento a bolha financeira vai estourar e qual será de fato a influência da dívida, né, norte-americana no cenário dessa crise mundial. Então vamos tomar cuidado com isso.